Olá, eu sou o professor Ricardo e esta é uma aula de filosofia. Hoje nós vamos continuar as nossas aulas de ética, continuando a falar um pouco sobre história da ética, as doutrinas éticas fundamentais. E como na última aula, né, nós vamos continuar a leitura deste livrinho aqui, tá? O livro de ética do professor Adolfo Sanches Vasques. E fazendo a leitura juntos, né, e fazendo alguns comentários sobre a ética. Hoje a gente continua na ética antiga, a gente vai falar um pouco sobre a ética de Aristóteles e a ética dos filósofos helenistas, tá bom? Então vamos lá, todo mundo junto. Aqui temos então o nosso arquivo de texto. Lembrando que este arquivo de texto eu vou deixar disponibilizado aí na descrição do vídeo, se você tiver interesse depois de pegar e ler, tá? Vamos lá então. Aristóteles. Bem, aqui uma pequeníssima biografia de Estagira Macedônia, viveu entre 384 e 322 a.C. Lembrando que quando a gente conta antes de Cristo, a numeração é decrescente. Fora discípulo de Platão em Atenas, mais tarde fora preceptor de Alexandre Magno da Macedônia, e também Aristóteles fundou sua própria escola, o Liceu, cujos discípulos eram chamados de peripatéticos, porque aprendiam enquanto passeavam com seu mestre. Tá? A história de vida de Aristóteles é muito interessante, principalmente no que diz respeito à sua trajetória filosófica. Aristóteles era filho de um médico Nicômaco, que era um médico da corte do rei Filipe II da Macedônia. Então, o que fez com que Aristóteles tivesse tido uma vida bastante abastada, né? Ele era o playboy da filosofia, vamos dizer assim. Ele foi riquinho mesmo. E por volta dos 18 anos de idade, né, depois de ter estudado muito com o pai e ter já adquirido o hábito de fazer a análise de uma perspectiva até científica, já que o pai era médico, ele vai para Atenas, ele vai estudar na academia de Platão, com quem convive por cerca de 20 anos, e depois da morte de Platão ele retorna para a Macedônia. Neste retorno de Aristóteles para a Macedônia, ele vai ser o professor, preceptor de Alexandre Magno, que na época era o príncipe, né, filho do imperador, mas Alexandre Magno depois se torna o imperador, o que, de certo modo, força Aristóteles a retornar para Atenas. Nesse retorno de Aristóteles para Atenas, Alexandre toma o poder sobre Atenas, daquele grande império de Alexandre o Grande, né? E ali o Aristóteles decide construir sua própria escola, né? E a escola chamada de Liceu. O Liceu de Aristóteles ele tem algumas características muito diferentes da Academia de Platão, especialmente no que concerne à pedagogia. Muda-se muito o modo de ensinar. Aristóteles cria o que a gente poderia chamar hoje de grupos de estudo. Ele não deixa de lado conteúdos que para os filósofos da escola platônica eram entendidos como de segunda qualidade, que ficariam um pouco de lado, e no caso de Aristóteles não. Ele vai estudar a fundo coisas como taxonomia de plantas, de animais, ele vai estudar política, ética, ele vai estudar a metafísica, a física, quer dizer, ele vai abranger o conhecimento de uma forma muito mais universal do que Platão e os acadêmicos. Vamos lá, vamos continuar a leitura aqui. Platão se opõe ao dualismo ontológico de Platão. Para ele, a ideia não existe separada dos indivíduos concretos, que são o único existente real. A ideia existe somente nos seres individuais, mas no ser individual é preciso distinguir o que é atualmente e o que tende a ser. Aqui já apresenta a base do que é a teoria do ato e potência de Aristóteles. Tá? Eu vou ter uma aula sobre a metafísica de Aristóteles que eu vou apresentar isso com um pouco mais de profundidade. Ou seja, o ato e a potência, o grão é a planta em potência e a planta como ato é a realização definitiva da potência. Tá?
muito básico. A mudança universal é a passagem incessante da potência ao ato. Existe somente um ser que é ato puro, sem potência. O primeiro motor imóvel, né? Que depois vai ser chamado de Deus. Também o homem deve realizar o seu esforço, com seu esforço que é potência para realizar-se como ser humano. Eu acho que essa última frase aqui a gente já vai ter uma dica do que é a ética para Aristóteles, né? Todos os seres, né, eles nascem ou eles existem, eles são resultado de uma transformação, resultado de um devir, e trazem consigo uma série de potenciais, né? O potencial é tudo aquilo que direciona o ser para o futuro, para a transformação futuro, para o ser futuro daquele ser. E no caso humano, né, como um ser dotado de liberdade, de capacidade de discernimento e autonomia de escolha, as coisas se complicam um pouco mais. Porque enquanto um grão pode se tornar uma árvore, né, isso se dá sem nenhum tipo de interferência do grão na transformação. Agora, o ser humano ele pode sim deixar de ser humano, né, se desumanizar. Porque tornar-se mais humano, quer dizer, desenvolver as capacidades humanas, tem muito mais a ver com o nosso convívio social, os estímulos a que nós somos submetidos e o tipo de comportamento a que nós somos influenciados a ter, e também as nossas escolhas individuais, já que nós também temos influência no modo como nós comportamos e no aquele ser humano que nós podemos nos tornar. O homem, portanto, é atividade, é passagem de potência a ato. Mas qual é o fim dessa atividade? Para onde tende? Com esta pergunta, já se entra no terreno moral. Há muitos fins, e uns servem para alcançar outros. Mas qual é o fim último para o qual tende o homem? Qual é a essência primeira para a qual tende as nossas transformações? Essa é a pergunta. Deve ficar claro que não se pergunta pelo fim de um homem específico, o sapateiro ou o tocador de flauta, mas pelo fim do homem enquanto tal, de todo homem. E Aristóteles responde: aquilo para que tende o ser humano é a felicidade, que em grego é eudaimonia. Mas em que consiste o fim ou o bem absoluto, como plena realização daquilo que é humano no homem? Não é o prazer, que em grego é hedoné, e nem tampouco é a riqueza. É, na verdade, a vida teórica ou a contemplação como uma atividade humana guiada pelo que há de mais característico e elevado no ser humano, a razão. Então, para que nós alcancemos a nossa finalidade, nós precisamos de desenvolver as capacidades humanas para que nós sejamos mais humanos, né? Dentre as quais, sem sombra de dúvida, para Aristóteles está a racionalidade. Ser mais racional e desenvolver a capacidade intelectiva é o ponto de chegada da humanidade, né? Porém, esta vida não se realiza acidental e esporadicamente, mas mediante a aquisição de certos modos constantes de agir, ou hábitos, que são as virtudes, areté. Lembra-se? Nós já falamos um pouco de virtudes na última aula, quando a gente falava de Platão e Sócrates, e é importante deixar claro que Aristóteles é o principal representante da chamada ética das virtudes. Quando nós falamos aqui que se existe uma essência última e uma finalidade para a qual tende o ser humano, e esta finalidade só é passível de ser alcançada se nós desenvolvermos estes comportamentos virtuosos. As virtudes não são inatas, quer dizer, que elas não estão em nós quando nós nascemos. Mas as virtudes são modos de ser que se adquirem ou que se conquistam pelo exercício. E já que o homem é ao mesmo tempo racional e irracional, é preciso distinguir duas classes de virtudes: as virtudes intelectuais e as virtudes dianoéticas, que operam na parte racional. Vamos lá.
do homem, isto é, na razão. Então, as virtudes intelectuais ou dianoéticas são aquelas que racionalmente nós desenvolvemos, a nossa capacidade intelectiva que manda sobre elas. E de um outro lado existem as virtudes práticas ou éticas, que se operam naquilo que no ser humano há de irracional, ou seja, nas nossas paixões, nos nossos apetites. E somente são virtuosas, né, quando a gente as canaliza de modo racional, tá bom? Por sua vez, a virtude consiste no termo médio. Opa, isso aqui é interessante. No termo médio entre a temeridade e a covardia, né, entre dois extremos, né, entre um excesso e um defeito. Né? Olha, isso é muito importante porque quando se fala em ética aristotélica, nós precisamos entender o conceito de mediania, né, de meio termo. Ou seja, para Aristóteles, toda virtude, todo comportamento virtuoso, portanto ético, se encontraria em um ponto, né, que seria o ápice entre dois precipícios, né, dois extremos. Né? Um extremo é o excesso e o outro extremo é a falta. O meio termo ou a mediania seria a atitude virtuosa. Né? Quando ele vai falar da coragem, da fortaleza, isso é uma virtude muito interessante, olha só. A coragem, né, ou fortaleza, que é a virtude de quem é capaz de vencer os seus medos para fazer o que é bom, para fazer o bem, se encontraria entre a covardia e a temeridade. O covarde é aquele que não é capaz de lidar com os seus medos. O covarde é aquele que não é capaz de enfrentar os perigos, se acovarda e, mesmo que fosse para um bem maior, permite que o mal vença, que o mal aconteça por pura covardia. E de um outro lado existe temeridade. Temeridade é a falta de medos. Né? Aquele indivíduo que age temerariamente é um indivíduo que não teme a nada. Né? Isso não é coragem. Né? Normalmente um indivíduo que comete um mal, ele é um temerário. Né? Cometer um mal contra você ou contra alguém que você conhece, né? É um temerário. Então nós temos aqui dois extremos, um pelo excesso, outro pela falta. Né? Assim, o valor está entre a temeridade e a covardia, a liberalidade está entre a prodigalidade e a avareza, a justiça entre o egoísmo e o esquecimento de si. Por conseguinte, a virtude é um equilíbrio entre dois extremos instáveis e igualmente prejudiciais. Finalmente, a felicidade se alcança mediante a virtude, que é o seu coroamento. Exige necessariamente algumas condições. Exige maturidade, existe alguns bens materiais, exige liberdade pessoal, existe saúde, etc. Embora essas condições não bastem sozinhas para fazer alguém feliz. Basicamente, o que nós temos aqui em Aristóteles já é uma preleção do sentido de dignidade da pessoa humana, que vai ficar muito forte, presente nas discussões a respeito de direitos humanos. Tá? O ser humano ele tem capacidade para desenvolver as virtudes, mas ele precisa de algumas condições que o possibilitem a desenvolver as virtudes. Um indivíduo absolutamente sedento, absolutamente faminto, né? O indivíduo que não tem nenhum estímulo para desenvolver comportamentos virtuosos, seria muito errado cobrar deste indivíduo que ele os desenvolva. Então, Aristóteles entendia que o seguinte: você não pode esperar que um escravo seja polido, seja prudente, né? Por quê? Porque o escravo ele não é estimulado para isso. Ele não possui bens materiais, ele não tem liberdade, ele carece de saúde e falta a ele maturidade, porque ele não viveu num mundo
no qual lhe foi dada responsabilidade alguma. Sempre fora como um animal. Então você não pode esperar dessa pessoa. Assim nós poderíamos até, inclusive, fazer uma reflexão com base aristotélica no mundo que nós vivemos. Aquele indivíduo que vem de uma realidade social extremamente degradada, absolutamente marginalizado, indivíduo que poucos estímulos teve para desenvolver comportamentos virtuosos, no olhar aristotélico, é muita ignorância esperar que esse indivíduo desenvolva as virtudes, né? Então, se o indivíduo que nasce hoje, né, nessa nossa condição pseudo-justa de que todos somos iguais, mas esse indivíduo nasce numa condição marginal, da qual sabe-se que absolutamente terá poucas condições ou acesso a estímulos virtuosos, há de se esperar que esse indivíduo desenvolva as virtudes? Né? Me causa uma percepção de que o que Aristóteles dizia na época é muito próximo do que os defensores dos direitos humanos dizem hoje, né? Se o indivíduo não tem condições básicas para viver em dignidade, há de se esperar que esse indivíduo desenvolva comportamentos absolutamente indignos, né? A ética de Aristóteles, como a de Platão, está unida à filosofia política, já que para ele, como também para Platão, a comunidade social e política é o meio necessário para a moral. Somente nela pode realizar-se o ideal da vida teórica na qual se baseia a felicidade. O homem, enquanto tal, só pode viver na cidade ou na polis. É por natureza um animal político, um zoon politikon, um ser social. Então, este é um potencial humano, isso é interessante. Se o ser humano é naturalmente um animal político, esta natureza humana é uma essência humana. Desenvolver as habilidades de viver em comunidade é o que nos torna mais virtuosos, portanto, é o que nos aproxima da felicidade, da eudaimonia. Somente os deuses ou os animais não têm necessidade de comunidade política para viver. O homem, entretanto, deve necessariamente viver em sociedade. Por conseguinte, não pode levar uma vida moral como um indivíduo isolado, mas como membro da comunidade. Por sua vez, porém, a vida moral não é um fim em si mesmo, mas uma condição ou um meio para uma vida verdadeiramente humana, a vida teórica, na qual consiste a felicidade. A vida teórica, gente, seria a vida da qual o filósofo faz uso de sua capacidade intelectual para compreender a realidade. Aristóteles vivia numa época em que o recurso à intelectividade, o recurso à erudição estava circunscrito a apenas uma pequeníssima parcela da população. Praticamente a maior parte da população era analfabeta, né? Um grande número de escravos. Então, o ler e escrever era para poucos. Mas ele entendia que aquele modo de viver era o mais sublime. Nós alcançamos uma sociedade na qual, primeiro, a informação absolutamente disponível. Imagina na época de Aristóteles, a informação ela era extremamente contida, muito, muito pouca, né? O Aristóteles, quando constrói a sua escola, pensando no acúmulo de informação, ele foi quem produziu a biblioteca. A biblioteca do Liceu serviu de base para que Alexandre, meio que invejoso, construísse a biblioteca em Alexandria, no Egito. Tá? E olha só, hoje nós temos aí a internet como a grande biblioteca da humanidade, né? Talvez a internet hoje seja uma grande reverência a Aristóteles, né? Que foi o cara primeiro, né? não o primeiro a construir uma biblioteca, mas quem idealizou o modelo de biblioteca. Pois bem, para Aristóteles, essa vida teórica, que pressupõe necessariamente a vida em comum, é, por um lado, acessível só a uma minoria, a uma elite, e do outro, implica uma estrutura social, como era a da Grécia Antiga, na qual a maior parte da população, os escravos,
mantém-se excluída não só da vida teórica, mas da vida política. Se a gente entender que o mundo nosso mudou muito e que hoje a informação está disponível para todos, nós poderíamos pensar que, como Aristóteles, hoje existe a possibilidade de alcance do comportamento virtuoso e da vida intelectual, não somente para uma pequeníssima parcela da população, mas sim para todos nós, para você, para mim, né? Então, conhecer Aristóteles, gente, conhecer o pensamento de Aristóteles é algo extremamente erudito na nossa sociedade. Imagina que você vai conversar com alguém sobre a filosofia de Aristóteles. Não parece algo muito distante, né? E, no entanto, não é assim tão distante, já que você está aqui assistindo um vídeo extremamente portátil, muito rapidamente apresentado aos seus olhos, aos seus ouvidos, né? Está muito disponível este conhecimento. E você faz dele o que você bem achar melhor. Mas o que é mais interessante é que você tem essa possibilidade de fazer o bom uso de sua cabeça, de seu pensamento, de sua capacidade racional, né? De uma forma extremamente mais democrática do que fora naquela época. Por esta razão, a verdadeira vida moral é exclusiva... já li isso, né? Por esta razão, a verdadeira vida moral é exclusiva de uma elite que pode realizá-la, isto é, consagrar-se a procurar a felicidade na contemplação, no âmbito de uma sociedade baseada na escravidão. Dentro desse âmbito, o homem bom, é o sábio, deve ser ao mesmo tempo um bom cidadão. Tá? Aqui nós temos então já basicamente a obra de Aristóteles. Ai meu Deus, deu uma bugada. Só um instante, só um instante. Ok. E aqui a gente já passamos para os estoicos epicuristas. Eu queria só me assentar mais um instante aqui no pensamento de Aristóteles. Por quê? Veja bem, o que Aristóteles está propondo então? Ele está propondo que, através do hábito, através do trabalho cotidiano, através do desenvolvimento da intelecção e da vida filosófica, nós somos capazes de trazer a ato, né, de tornarem atuais aqueles comportamentos que em nós já estão quando nós nascemos, só que já estão somente como germen, somente como sementes. São comportamentos potenciais que existem em nós. Então, eu posso dizer que todo ser humano é potencialmente polido, potencialmente misericordioso, potencialmente bem-humorado. Eu posso dizer que todo ser humano é potencialmente justo, é potencialmente prudente, é potencialmente corajoso. Todo ser humano, todo ser humano. E é muito interessante que, por que algumas pessoas se tornam assim? Porque algumas pessoas se tornam polidas. Porque existem pessoas são polidíssimas. O modo de se dirigir às outras. A educação com que deixam o ambiente no qual se encontram mais confortável, mais saudável, sabe? Menos agressivo. Por que algumas pessoas conseguem isso? Porque conseguiram ser estimuladas para isso. Segundo, porque se esforçaram, praticaram, habituaram-se a fazer as virtudes, né? Eu gosto sempre de pensar em dilemas, né? Os dilemas éticos é o que nos possibilitarão tentar pensar em conformidade com as perspectivas éticas. Tem um dilema ético muito interessante que é o seguinte. Imagine que você tem a necessidade ou se veja na situação de poder salvar a humanidade que se encontra perante o fim absoluto, né? A humanidade está perante a sua completa extinção, né? E
você tem a possibilidade de salvar todos os seres humanos. Só que para salvar todos os seres humanos, você precisa fazer uma escolha terrível, tenebrosa, que é a seguinte: assassinar uma criança inocente. É isso que você precisa fazer. Este é o dilema. Esse dilema nos coloca diante de duas possibilidades de ação. Assassinar a criança ou não assassinar a criança. Assassinando a criança, você salvaria todos os seres humanos da Terra. Não assassinando a criança, você permitiria a morte de todos os seres humanos da Terra. Todos estaríamos perdidos. De acordo com a ética das virtudes de Aristóteles, o que você faria? Né? Sendo um virtuoso, né? Você possuindo compaixão, misericórdia, amor, o que você faria? É muito difícil de dar essa resposta, por quê? As análises que nós podemos fazer sobre as virtudes, elas são variadas, né? É mais virtuoso aquele que toma o poder para si e faz o que julga ser certo? E o que é verdadeiramente certo? Né? É muito complicado. Nós vamos ver que outras perspectivas éticas, como a deontologia kantiana, vão dar uma resposta sim para isso. E também no consequencialismo utilitarista e pragmatista, haverá uma resposta para essa questão. Mas ainda não temos. Na ética das virtudes ainda não há. Você pode dizer que matar a criança e salvar a humanidade é uma atitude extremamente virtuosa de misericórdia com toda a humanidade. Mas você também pode dizer que matar uma criança é uma ação absolutamente degenerada do comportamento humano e que o indivíduo virtuoso jamais poderia fazê-lo. Né? Então, este é um dilema que eu quero voltar nele nas próximas aulas, para a gente pensar como outras perspectivas éticas tentariam resolvê-lo. Na ética das virtudes ainda nós não temos uma solução viável. O que nós temos é apenas algumas reflexões. Para ser virtuoso eu preciso estar no meio termo, no ápice, entre dois precipícios. Então vamos lá, eu quero continuar aqui na nossa leitura, já que já tratamos bastante aqui de Aristóteles e agora eu quero falar dos estoicos e dos epicuristas. A filosofia helenista é uma filosofia que perdurou durante alguns séculos da chamada Baixa Antiguidade, né? Depois do final do período clássico e da filosofia sistemática, que se estende lá desde Sócrates, os sofistas, Platão e Aristóteles e os discípulos desses, nós temos aqui um período de grande avanço da cultura grega pelo mundo, né? Ocorre que os gregos acabam conseguindo fazer com que sua cultura se propague mundo afora, mas ao mesmo tempo ocorre uma desagregação da sociedade grega, uma desagregação da polis, ocorre o fim da democracia grega e também as escolas de filosofia elas vão diminuindo tanto a sua importância quanto também o seu número. Né? Vão surgindo, por outro lado, algumas escolas de filosofia menores, mas que aos poucos também vão perdendo importância. Vamos ler juntos. Estoicos e epicuristas. O estoicismo e o epicurismo surgem no processo de decadência e de ruína do mundo antigo greco-romano, que se caracteriza pela perda da autonomia dos estados grego e pela organização, desenvolvimento e queda dos grandes impérios. Primeiro o macedônico e depois o romano. O estoicismo tem como seus principais representantes Zenão de Cítio, na Grécia, e Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, em Roma. O epicurismo está representado por Epicuro, na Grécia, e por Tito Lucrécio Caro, em Roma. Para ambos, tanto para epicuristas quanto para estoicistas, a moral não mais se define em relação à polis, mas ao universo. O problema moral é colocado sobre o fundo da necessidade física natural do mundo. Por isso, tanto o estoicismo quanto o epicurismo, a física é a premissa da ética. Para os estoicos, o mundo, o cosmos, é o único grande ser que tem Deus como princípio, alma ou razão, sendo aquele o seu animador ou coordenador. No mundo acontece somente o que Deus quer, e assim domina nele uma fatalidade absoluta. Não existe nem liberdade nem acaso. O homem, como parte desse mundo, possui nele o seu destino.
E como tudo é regido por uma necessidade radical, a única coisa que lhe resta é aceitar o seu destino e agir consciente dele. Esta é a atitude do sábio. O bem supremo é viver de acordo com a natureza, ou seja, de acordo com a razão, com a consciência do nosso destino e de nossa função do universo. Sem se deixar levar por paixões ou afetos interiores ou pelas coisas exteriores, praticando para isso a apatia e a imperturbabilidade. O homem, o sábio, se firma contra suas paixões ou contra os reveses do mundo exterior e conquista sua liberdade interior, bem como sua autarquia ou sua autossuficiência absoluta. O indivíduo assim define-se moralmente sem necessidade da comunidade como cenário necessário da vida moral. O estoico vive moralmente como cidadão do cosmos, não da polis. Olha só, vamos aqui começar algumas coisinhas. Bem, primeiro os estoicos. Os estoicos, gente, eles são filósofos que vão dizer o seguinte: não existe a possibilidade de você controlar o universo. Você é apenas um joguete do destino e você está aí. E você sofrer porque você não é capaz de tomar as rédeas sobre o mundo é pura e profunda ignorância. Então você precisa desenvolver uma virtude que é a virtude da temperança, que é o controle das emoções. Só que você precisa ir além da temperança. Porque você precisa, nessa sua autarquia, que é o domínio sobre si mesmo, o domínio sobre suas paixões, medos, desejos, quer dizer, a sua autossuficiência total e absoluta, você ter controle sobre si mesmo, entender que o universo já me colocou aqui. Eu sou apenas uma pequena partícula deste universo. Um pequeno elemento do tecido do universo. O sábio, então, ele faz o seguinte, ele aceita, não se perturbando com o que o universo lhe propõe, lhe estabelece. Eu sou imperturbável. Eu desenvolvo a apatia, né? Eu sou frio e calculista. Todo o modo como o mundo se manifesta, como os seres humanos se manifestam, podem ser explicados racionalmente. Não preciso temer, desejar, querer nada. Tudo já me é dado. Basta que eu contemple e compreenda o mundo. Então, o estoico ele é frígido. Né? A ética estoica é a ética do distanciamento e da aceitação, a ética da apatia. Né? O estoico ele vai ser esse cara assim que vai dizer, não, é assim mesmo. A realidade é assim, o universo é assim. Ah, mas eu estou sofrendo porque existe uma doença e essa doença está rondando o mundo. É a realidade. Você é quem escolhe o sofrimento em ti próprio. Esta é a visão do estoico. O estoico vai dizer, você é quem escolhe os sofrimentos pelos quais você passa. E você vai perguntar para o estoico assim, não, mas mesmo diante de um grande desastre, de uma perda irreparável, sim. O estoico, ele se torna autárquico, dono de si absolutamente, de modo que nada o afeta. Né? Ele é frio, racional e calculista. Agora, já os epicuristas são um pouco diferentes, tá? Para os epicuristas, tudo o que existe, incluindo a alma, é formado de átomos materiais que possuem certo grau de liberdade, na medida em que podem desviar ligeiramente na sua queda. Não há nenhuma intervenção divina nos fenômenos físicos, nem na vida do homem. Libertado assim do temor religioso, o homem pode buscar o bem neste mundo, o bem que é o prazer hedoné. Mas há muitos prazeres e nem todos são igualmente bons, porque alguns podem te causar males futuros. É preciso então saber escolher entre os prazeres
para encontrar aqueles mais duradouros e mais estáveis, que não são os prazeres corporais definitivamente. Estes são fugazes e são imediatos. Os prazeres verdadeiros e que te levarão à hedoné verdadeira são os prazeres espirituais, pois isto é aquilo que contribui para a paz da alma humana. Assim, o epicurista alcança o bem retirado-se da vida social sem cair no temor do sobrenatural, encontrando em si mesmo ou rodeado por um pequeno círculo de amigos a tranquilidade da alma, a autossuficiência. Deste modo, a ética epicurista e estoica, que surge numa época de decadência e de crise social, a unidade da moral e da política, sustentada pela ética grega anterior, se dissolve. Resumindo, na ética helenista, e não somente entre os epicuristas e estoicos, o que ocorre, gente, é uma necessidade de enfrentar a crise, é uma necessidade de enfrentar os males terríveis da guerra, das doenças que afligem profundamente os povos desse período. Enquanto os estoicos acreditam que a saída ética é a apatia, né, é a aceitação dos danos os quais recaem sobre eles, os epicuristas vão acreditar que não, é a busca dos prazeres que sejam permanentes. O sábio epicurista é aquele que consegue ter uma alma saudável, né? Ele vai dizer que a filosofia é um fármaco, é aquilo que traz a saúde e a paz para a alma. E o filósofo, o sábio, é aquele que é capaz de encontrar felicidade, mas uma felicidade espiritual, uma satisfação e um prazer espiritual, notadamente com a capacidade intelectual e com o desenvolvimento da amizade, com o desenvolvimento das virtudes. A virtude humana, que ainda está presente na filosofia helenista, ela vai se dirigir para tornar o homem capaz e capacitado para viver num mundo em desagregação, um mundo em crise. Se a gente for pensar em uma ética boa, uma ética eficiente para nos ajudar a viver neste mundo que nós estamos passando, talvez a ética helenista possa servir. Um mundo em crise, um mundo em desagregação, um mundo onde as instituições estão perdendo a sua capacidade de nos agregar. E aí? Para onde seguir? O epicurista vai dizer, não é você encher a sua cara de vinho, de cerveja. É você ler um livro e se tornar melhor. E encontrar satisfação nisso. Encontrar satisfação em olhar para o mundo, em contemplar a beleza do mundo. Em escutar o silêncio porque agora as máquinas não trabalham. E satisfazer-se com isso. A filosofia epicurista é uma filosofia muito assim de autoajuda, sabe? A filosofia epicurista, ela nos diz assim, é preciso adequar os seus olhos para ver a beleza do mundo. Porque a beleza não está lá no mundo, está em seus olhos, aprimorados para enxergar. O epicurista, ele consegue ser feliz mesmo na condição mais degradada, mesmo na crise. Aprender a satisfazer-se na crise é uma tarefa filosófico-epicurista. Então nós temos aqui um desenvolvimento de um tipo de virtude muito específica e diferenciada daquela virtude que estava presente na filosofia, especialmente aristotélica, Eu acho que a gente finaliza por aqui a aula de hoje, e a gente encerra então a ética antiga. Quero agradecer você por ter assistido. Se gostou, deixa o seu like, deixa um comentário aí no vídeo, se você acha legal, se você acha que está dentro do que você esperava. Peço desculpa se as aulas estão se estendendo muito, mas às vezes é necessário, tá bom? Muitíssimo obrigado, valeu, até mais, tchau, tchau.